Como que tá avançando isso, Samuca? A ideia é um empréstimo com alguma opção de compra, é isso? Então, Caramujo, é isso que a gente está buscando ainda, mas é uma negociação que ela está bem avançada. As conversas são tratadas com muito otimismo pelas partes. O Cruzeiro está confiante aí de que vai conseguir essa vinda do Wesley. O jogador já buscou algumas referências também, né? Sobre a cidade, né, colegas de clube. Acho que ele atuou com o Cássio Fagner no Corinthians. Então, o jogador está aguardando, ele se reapresentou lá no Al Nassr, mas o Arthur Jorge entrou no circuito também. O Al Nassr tem diretores portugueses, né? Se não me engano, acho que um ou dois são portugueses. Eles mudaram o técnico agora, mas não vai dificultar numa liberação do jogador. Outros clubes foram procurar o Wesley e aí a resposta foi que a conversa com o Cruzeiro estava para ser finalizada, para ser fechada. Então esses clubes aí ficaram pelo caminho até o momento. Então, se não tiver nada de anormal aí nos próximos dias, é claro que só vai ser jogador do Cruzeiro quando começar a troca de documentação, for autorizado a viajar, mas essa é a expectativa. Eu confesso, não sei ainda, já vi, vai ter opção de compra, vai ter obrigação de compra, não vai ter opção de compra, então isso ainda não consegui confirmar, mas eu acho que independentemente disso, é uma alternativa que o Cruzeiro encontra legal de um jovem que saiu, foi vendido por uma boa nota pelo Corinthians e tem 21 anos só, né? E esse modelo aí eu gosto bem, porque se o Cruzeiro fosse lá comprar o Wesley, eu até gostaria, mas é uma aposta total, né? Então, se você traz o atleta por empréstimo, mesmo que se não tiver opção de compra, depois você pode negociar. Aí vai da vontade do jogador também, né? Adaptei muito bem, quero ficar. Tudo pode acontecer, mas ainda não tenho essa informação. Mas eu acho que é uma opção legal que o Cruzeiro encontra aí para reforçar o time. E se a gente fecha a janela aí, tendo Sinisterra e Wesley para a esquerda, Peck e Arroio para a direita, eu acho que em termos de beirada aí, o Cruzeiro tem um salto, Caramujo. Não sei o que o Mike e o Pedro pensam, mas eu acho que dá uma sintonia legal ali nessas beiradas aí do Cruzeiro e jogadores agudos, né? Sim, jogadores que têm essa capacidade. A gente até colocou ali a arte com os números do Wesley na carreira, né? Começa no Corinthians, 84 jogos, 7 gols, 5 assistências. Não são números espetaculares, mas a última temporada dele pelo Corinthians foi bem legal. A maioria dessas participações em gol foi nela. Aí ele vai pro Al Nassr, joga 40 partidas, 5 gols, 5 assistências. Não houve aí uma grande progressão, né? A gente pode dizer assim. E ele tem um rápido empréstimo aí na Real Sociedade, 5 partidas apenas, só uma delas que ele foi titular. Então a minutagem dele nesses 5 jogos não deu nem 90 minutos em campo. Foi muito pouco aproveitado por lá. Então os números da carreira não são tão chamativos, mas é um jogador de 21 anos, né? E ali habilidade, velocidade e intensidade como pontos fortes e precisa trabalhar essa tomada de decisão, essa finalização. Nada que seja propriamente surpreendente para um jogador dessa idade, né? Tem um gol Não. dele, eu acho que é contra o Fluminense, que é loucura, né? Foi contra o Golaço, né? Fluminense? Uhum. Que ele entorta o Acho que Felipe Melo, né? O Ele pessoal até zoou. Que, Ah. tipo, ali ele aposentou o Felipe, mas é um padrão, acho que hoje, até dos pontas formados no futebol brasileiro, e aí a gente pode. Não é uma discussão que a gente vai ter tempo aqui, porque a gente precisaria de muito tempo para poder discorrer sobre, mas o Wesley é um cara de uma característica interessante, né? Justamente esse cara mais alto, né? Ele tem 1,80 m ali, geralmente você espera um ponta, um jogador um pouco mais baixo, mas a gente tem visto essa mudança de padrão também no futebol mundial, o ponta ser um pouquinho mais espichado, digamos assim, mas é um cara habilidoso, é um cara intenso, parte para cima o tempo inteiro, tem a questão do drible, né? De jogar ali num espaço mais reduzido, e eu acho que é um movimento interessante do Cruzeiro, né? A gente ainda aguarda, como o Samuel disse, os moldes, mas o Cruzeiro fazendo aquilo que é uma cobrança por parte da torcida também, no sentido de reforçar o seu grupo. A gente falou muito na última janela, o Cruzeiro foi lá e gastou, digamos assim, tudo no Gerson, e algumas lacunas ainda ficaram, né? Então agora nessa janela o Cruzeiro parece trazer alguns jogadores já prontos, que é o caso de Rojas
e Gabriel Peck, mas também apostando em um atleta mais jovem que já tem uma certa rodagem, mas que ainda aí pode e deve crescer um pouco mais, que é o caso do Wesley, se concretizada de novo a negociação. Então, acho que é legal e é um demonstrativo também de uma mudança de característica, digamos assim, do Arthur Jorge, do plantel que o Arthur Jorge quer ter para a sequência da temporada, né? Porque o Cruzeiro passa a ter, por exemplo, pelo lado esquerdo, né? Sinisterra e Wesley, são 2 pontas, jogadores de mais verticalidade, mais agudos, né? Assim, o Sinisterra talvez ele tenha essa questão do 1 contra 1, mas ele é muito mais um cara de velocidade, digamos assim. O Wesley talvez já seja velocista, mas é um cara que tem essa questão do drible. Do outro lado, a mesma coisa, assim, você tem o Peck, que é um cara muito agudo, muito forte de ataque ao espaço, de arrancar ali, né, nas costas da defesa, e o Arroio, que já é o cara mais do drible, do 1 contra 1. Então, acho que vale a pena o Cruzeiro mudar, assim, esse sistema, né, as peças que tem à disposição ali na parte ofensiva do campo. E uma outra coisa que a gente cobrava também eram negociações que fugissem do óbvio e da forma óbvia de se fazer, que é ir lá, como o Samuel falou, e sei lá, toma lá, 10 milhões, entendeu? Isso que é a capacidade negocial que a gente esperava quando falaram que o Spindle viria como um especialista em negociação, é você tirar o melhor da situação, e nesse caso aí, ao meu ver, o melhor é isso mesmo, é empréstimo com opção de compra, porque... a gente não sabe... Mas essa aí, nesse caso, eu acho que tem muito Arthur Jorge aí, viu? Nesse contato com os portugueses lá. Você tava olhando aí, cara? Tô até vendo aqui o nome dos maluquinhos lá, dos diretores do clube. Era o Simão Coutinho, é o diretor esportivo, e José Semedo, diretor executivo. É um bando de portugueses aí. Todo o departamento de futebol era de portugueses, né? O Jorge Jesus era o treinador. Então, são esses caras aí. Então talvez tenha muito do mérito do próprio Arthur, né? Sim. Então, porque aí o Cruzeiro consegue, como o Samuel falou, trazer um jogador, ainda, né, não foi confirmado, mas se tudo der certo, trazer um jogador sem necessariamente fazer essa aposta e tem que cruzar os dedos para dar certo, né? Porque é um jogador que não tá pronto ainda, isso é claro. Foi lá pro Al Nassr, a gente ainda não sabe bem como é que é esse projeto saudita, e eu imagino que não seja um grande projeto desenvolvedor de jogadores. A liga também não é uma liga que vai desenvolver muitos caras. Ele teve passagem para a Real Sociedad, que eu acho que é uma coisa interessante também, porque o clube, que é um clube importante da Espanha, faz bons times vez ou outra, assim, até com uma boa frequência. Foi campeão da Copa do Rei, né? Isso. Então, disputa a Copa do Rei vez ou outra também. Viu o potencial nele. Não deu certo, faz parte. Não teve muita oportunidade também. Esses empréstimos muitas vezes esperam muito do cara também, mas você já vê que teve uma prospecção ali vinda deles também. Então, eu gosto. E aí a gente vê realmente que, até pelos números, entregam muito isso, e quem lembra dele no Corinthians, realmente ele perdia muito gol. Tinha essa questão que muito jogador jovem tem no Brasil e tudo mais, que cria muita oportunidade, cria muito volume de jogo e às vezes não finaliza, mas assim como é o caso do Neiser aqui, do próprio Arroio e de outros jogadores também, Brasil afora, mundo afora, em diferentes níveis, seja nível de jogador do Brasileirão, seja nível sul-americano, seja nível mundial, super promessas. Eu acho que você cobrar às vezes só do jogador, você acaba até tirando um pouco da responsabilidade das comissões técnicas que trabalham com eles, porque quando você pega um cara de 20, 21 anos, 19 anos, é obrigação da comissão técnica também, dos preparadores, identificar essas dificuldades deles e melhorarem. Sim. A gente vê tanto jogador que acontece isso, né? No Cruzeiro teve o próprio Caio Jorge, e aí existem as identificações dos problemas técnicos, pode ser algo psicológico também, de confiança, né? O Caio, eu acho que na época foi muito isso, né? Muito psicológico mesmo, depois que ele deu uma acertada na mente ali, ele deslanchou e nunca mais parou de fazer gol, ainda em 24. Então, eu acho que por mais que a gente olhe para os números e não sejam nada surpreendentes, até porque se fosse 144 jogos e, sei lá, 90 participações em gol na carreira, ele estava no Real Madrid, né? Estava no City. Eu acho que claro, cobrar do jogador essa melhoria sempre, mas entender que ele é jovem e cobrar também das comissões que melhorem ele. Mas é um cara que eu gosto muito, falando de característica. Acho que o Cruzeiro faltou muito isso em alguns momentos, né? O cara para fazer o arraste ali. E também gosto dessa configuração de elenco, que dando certo com ele, você vai ter ali, né? Como o Pedro falou, o Sinisterra e o Peck como jogadores mais formados, ainda jovens, né? Muita gente até acha que tem mais, mas o Sinisterra tem só 26 anos.
O E o Peck, PEC 25, o Peck né? tem 25, e aí você tem na sombra deles 2 caras jovens de muito potencial e que estão com fome ali também para chegar, para evoluir, para construir sua carreira, que é o Arroyo e o Peck. Então, certamente quando entrarem, vão entrar na velocidade, vão entrar dando gás e tudo. Então, eu acho essa uma configuração bacana. Você deixa o elenco bem balanceado em posições que eu acho que é interessante você, ter caras novos, né? Não sei se contratar caras veteranos, 32, 33 anos para ponta, e caras de carreira já construída, consolidada, a menos que seja um grande, um cracaço, não sei se é a melhor escolha. Então, pensando até na configuração de elenco, me parece bem interessante assim, esse movimento pelo Wesley. Inclusive tem um usuário aqui chamado Não Há Pontas que chamam Wesley. É o nome de usuário dele. Tá? Não é o Wesley que passou pelo Cruzeiro em 2023, tá, gente? Ele falou que o Wesley é um Wanderson melhorado. Todo ponta bom é um Wanderson melhorado. Anthony Gordon, tudo uma questão de a qual potência se for que você vai eleva. ele é um Gordon Wanderson. tem uns camaradas meus que naquele jogo, acho, contra o Congo, né? Que ele dá 2 assistências. Isso. Os caras estavam descendo a ripa. Nossa, olha o jogador que o Barcelona gastou 80 milhões. O cara foi lá e me deu 2 assistências. Classificou em Inglaterra. Deixa eu contextualizar. Não lembro quem que deu a primeira informação de que o Santos estava atrasando o salário. Acho que foi o Musetti, que estava atrasando o salário de alguns jogadores específicos, entre eles do Gabigol. E aí eu fui checar como é que funcionava esse atraso do salário do Gabigol. O Santos e o Cruzeiro dividem os vencimentos do Gabigol. O Gabigol ganha 3.450.000 reais por mês. Vou repetir porque o número é meio assustador. O Gabigol ganha entre salário, direito de imagem e luvas 3.450.000 reais por mês. O acordo ficou assim: o Santos arca com o salário em carteira, 1.250.000 reais, e os outros 2.200.000 são responsabilidade do Cruzeiro, que se referem a direito de imagem e também a luva, que é o prêmio pela assinatura do contrato. O Cruzeiro está pagando rigorosamente em dia. O Cruzeiro, que é dono dos direitos econômicos e que emprestou o Gabigol de graça ao Santos. Já o Santos tem atrasado recorrentemente um mês de salário. O Santos deixa completar o segundo mês e paga um mês. O Santos deixa completar o segundo mês e paga um mês. Então, o Santos tem sempre um mês de salário atrasado com o Gabigol. Isso tem incomodado? Isso pode gerar um processo, alguma coisa assim? Pelo que eu senti do staff do Gabigol, não. Chance zero, tá? O Gabigol entende as dificuldades do clube e tá levando até com tranquilidade. Beleza? Boa noite. Detalhes do contrato do PEC, luvas mais salários. Bora lá, Miguel. O PEC vai custar 12 milhões de dólares, tá? É basicamente o mesmo valor que o Bahia havia oferecido. Ele ganhava nos Estados Unidos R$1 milhão por mês. Ele chega para ganhar pelo menos R$1,5 milhão por mês, contrato de 5 anos. Desembarcou no Brasil no domingo, passou por exames médicos e está contratado, tá? Só para completar sobre o Cruzeiro, com a venda do Christian, que está praticamente sacramentada, 12 milhões e meio de dólares, o Cruzeiro bate 268 milhões de reais com vendas de atletas nesse ano, tá? Quase 270 milhões em 6 meses, né? Contra 25 milhões de reais do ano passado, tá bom? O Wesley tá indo para o Cruzeiro, a pergunta do Warisson é um alvo. Wesley, vocês vão lembrar, atacante revelado no Corinthians, que foi vendido por 20 milhões de dólares para o Al Nassr, da Arábia Saudita. Ele acabou emprestado na última janela de janeiro para a Real Sociedad, não foi muito bem na Real Sociedad. O Cruzeiro está tentando contratá-lo por empréstimo, tá bom? O Wanderson Moreira pedindo novidades do Cruzeiro. Estava contando a respeito das vendas, né? Falei sobre o Wesley, já são 2 reforços confirmados, né? O Rojas e o Peck. E o Wesley pode ser o terceiro. A ideia do Cruzeiro é contratá-lo por empréstimo.